Glória a Deus. Traz luz para a sombra. Escala montanhas. Destrói as mentiras. Tudo por causa de você. Tudo por causa de mim. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E ainda tem gente que diz que ninguém ama ela. É mole. Ninguém me ama. Será que ninguém te ama? Quem deixaria as 99 ovelhas? Quem deixaria? Para sair procurar uma que se perdeu. Que talvez decidiu se perder. Que talvez decidiu se rebelar. Só Jesus. Só Jesus. E Ele faz isso todos os dias. Eu era a 100ª ovelha perdida. E um dia Ele foi me procurar. Glória a Deus que Ele não desiste da gente. Que Ele não desiste do ser humano. Que Ele acredita. Sabe por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando Jesus olha para um pecador, Ele diz, olha ali. Por trás daquela situação, existe um adorador, existe alguém que pode ser um cidadão ou uma cidadã do reino de Deus. Ele não olha a nossa casca, Ele olha aquilo que está dentro, Ele olha a matriz original. Esse é o nosso Deus. Amém? Abre a tua Bíblia comigo no Evangelho, no livro de Êxodo, capítulo número 2, Êxodo 2. Êxodo capítulo 2, versículo 23 a 25. Nós vamos estudar um pouco mais desse capítulo hoje. Êxodo 2, 23 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Pai, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor sabe tudo sobre nós. O Senhor deixou as 99 ovelhas e foi nos buscar, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor quer que nós sejamos livres. Pai, aqui está a tua palavra, inspirada pelo Senhor e poderosa, atualizada. Mas sem a tua revelação, Espírito Santo, sem o Senhor ministrar essa palavra ao nosso coração, nós não vamos conseguir entender. Então tenha toda a liberdade, Espírito Santo, continua aqui conosco, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Deus olhou para o Brasil, está olhando para o Brasil, está olhando para a Mercedes, está olhando para todo o globo terrestre e está vendo qual é a situação. Porque Deus não muda, Deus não falha. Semana passada nós começamos essa série do Egito a Canaã, uma jornada de recomeços, uma jornada de sair da sombra e vir para a luz. E aprendemos que o Egito e Canaã não são apenas nome de dois países, de dois lugares geograficamente diferentes, mas são dois espaços físicos, emocionais e espirituais diferentes. Aprendemos que o Egito é um lugar de morte, de escravidão, de escuridão, de trevas, a um lugar aonde Deus não é bem-vindo, aonde aqueles que amam a Deus não são bem-vindos, pelo contrário, são perseguidos, aonde muitos sonhos são enterrados, aonde as pessoas não são livres, parecem livres, mas não são livres, são escravas, são guiadas por um governo opressor.
Também aprendemos que Canaã, pelo contrário, é uma terra que mana leite e mel. É um lugar de crescimento, é um lugar onde os sonhos nascem, florescem, frutificam. É um lugar onde o povo pode escolher. É um lugar de luz. E aonde tem luz, tem brilho. Aonde tem luz, tem vida. E sabe por que tem luz? Porque Deus habita em Canaã. Deus habita em Canaã. E por isso que tem luz. E a Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, que o novo céu e a nova terra, não vai haver sol, porque o próprio sol da justiça estará naquele lugar, brilhando, a própria glória de Deus, a presença de Deus. Não vai haver lágrima, nem dor, porque aquele que enxuga toda lágrima, habita naquele lugar. Olha o que nos espera, irmãos. Mas nós precisamos, enquanto esse dia não chegar, precisamos identificar aonde nós estamos. Eu estou no Egito ainda, ou já estou caminhando rumo a Canaã. Infelizmente, muitas pessoas ainda vivem no Egito, ou nos Egitos da vida, seja eles emocionais, físicos, financeiros, espirituais, nos lugares de escravidão. E o mundo que nós vivemos hoje, o tempo que nós vivemos hoje, um tempo capitalista, consumista, onde o ter é mais importante do que ser, o aparecer é mais importante do que o posicionamento, onde muitas vezes compramos coisas não porque nós gostamos, mas porque os outros gostam, porque está na moda, e muitas vezes nos pegamos até vivendo a vida que os outros vivem, copiando um estilo, copiando alguma coisa, e muitas vezes somos escravos da nossa baixa autoestima, do nosso ego, escravo do sistema, escravo do diabo. Muitos estão vivendo nesse tempo, nesse espaço chamado Egito. Eu achei muito interessante a frase que eu li essa semana num comentário do livro de Êxodo, o comentário do Moody, que ele diz assim: os hóspedes, olha só, os hóspedes protegidos do faraó e José tornaram-se uma nação escrava. Quer dizer o quê? Antes o povo de Israel era aquela visita bem-vinda, seja bem-vindo, a casa é sua, a geladeira tem ali, está cheia, você vai dormir lá no meu quarto, lá tem ar-condicionado, lá tem isso, você é bem-vindo. O faraó disse para José: José, que bom que os teus pais estão vindo para cá, José, dê para eles a melhor terra. E de fato a terra de Gósen até hoje é a melhor terra do Egito. Tem água, tem terras produtivas, enfim, é um lugar espetacular. Mas o tempo passou, e morreu aquele rei, e realmente o Egito se revelou. Agora o povo estava descobrindo aonde eles estavam pisando, num lugar de morte, num lugar de escravidão. E Salomão, na sua sabedoria, diz lá em Provérbios 14, 12, que há caminhos que parecem certos ao homem, que parecem atrativos, que parecem bons, que parecem um lugar ideal, mas no final conduz à morte. É como um peixe que é atraído por uma isca. E vivemos numa região de pesca aqui também, e muitas vezes escutamos as pessoas dizerem: eu estou cevando os peixes, eu tenho uma ceva lá no rio, ou eu tenho uma ceva lá em tal lugar. O que é isso? Ele está produzindo uma armadilha, ele está atraindo as suas presas, e quando o peixe menos espera, talvez o peixe acha: nossa, agora eu vou comer, eu vou me fartar, e daí vem a rede, e vem o anzol, e o peixe morre pela boca. E é assim também no Egito. Nós podemos dizer que hoje, no século 21, os egípcios ainda continuam. E infelizmente o Egito ainda continua. E aquele povo então,
o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, o povo que foi selecionado a dedo, talvez estava pensando: nossa, acho que nós vamos morrer aqui no Egito. Nossos filhos já nasceram aqui nessa escravidão, talvez alguns já tinham netos ali, porque fazia 430 anos que eles estavam ali. Vamos entregar os pontos, vamos jogar a toalha, não dá mais, a maneira ou o jeito é nós nos acostumarmos com essa situação. Mas a palavra de Deus diz que Deus ouviu o lamento daquele povo. Então quer dizer que nem todos estavam acostumados ou querendo se acostumar com aquela situação. Havia alguns que ainda acreditavam em Deus, que ainda acreditavam que Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que prometera aquela terra prometida, ainda estava de pé, ainda estava funcionando. E talvez nós olhemos hoje para a situação que nós estamos vivendo, para essa pandemia que já fez até aniversário, e estamos pensando: cadê o nosso Deus? Cadê o Deus? Por que Deus não termina com isso? Será que Deus ainda existe? E muitos têm desanimado, muitos têm retrocedido, mas há um povo que ainda está clamando, há um povo que ainda está acreditando, há um povo que ainda está de joelhos dobrados, porque sabe que mais cedo ou mais tarde, Deus vai agir, e essa situação vai passar, porque não existe tempestade no mundo que dure para sempre, não existe situação, seja boa ou ruim, que vai a vida inteira, tudo que começa um dia termina, e Deus ouve a oração daquele povo, e Deus age, não na forma nossa, não na forma como o povo de Israel gostaria que agisse, mas Deus age na forma dele, e a forma que Deus age é a melhor forma, e é essa palavra que eu tenho para você nessa noite. A forma de Deus agir é a melhor forma, mesmo que você não entenda, mesmo que você não esteja entendendo, meu querido, minha querida, Deus já está trabalhando, e eu quero convidar você a voltar uma página, talvez na tua Bíblia, e nós lermos os primeiros 9 versículos do capítulo 2 de Êxodo. Êxodo 2, de 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou, e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, e o vendeu com piche e betume, e vedou com piche e betume. Colocou nele o menino, e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe, para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos, e mandou sua criada apanhá-la. Ao abrir, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu pagarei por você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Nesse momento da história, por incrível que pareça, o povo de Israel estava vivendo um momento de decreto. E nesses últimos meses ou ano, se tem uma palavra que nós ficamos bem familiarizados, é a palavra decreto. Aliás, estamos vivendo nesses dias sobre um decreto. Fato é que nós estamos fazendo nossa celebração nessa hora, porque tem um decreto que diz que às 8 horas teremos que estar em casa. Mas aquele decreto era muito mais
forte do que um horário, um toque de recolher, ou fechar algumas coisas não consideradas essenciais. Aquele decreto dizia bem claro: decreto, eu, Faraó, decreto hoje, que a partir de hoje, todo menino israelita deve ser morto. Todo menino que nascer, todo bebê que nascer homem, deve ser morto. Esse era o decreto. Em outras palavras, o faraó estava dizendo: nós vamos acabar com esse povo. Nós vamos acabar com a esperança desse povo continuar, desse povo crescer. Nós vamos cortar o mal pela raiz, segundo o faraó. Mas ele não sabia que Deus lá atrás havia feito uma promessa para Abraão: de ti farei uma grande nação, Abraão. De ti farei uma grande nação, e essa nação encherá a terra com a minha glória. E nada, irmãos, nada, absolutamente nada, pode frustrar os planos de Deus. Jesus disse, olha o que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então não era um decreto que agora ia parar o plano de Deus. E nós vamos ver, no caminhar dessa palavra, que Deus usa as coisas que parecem atrapalhar para contribuir, para que o seu plano não falha. Não falha. Mas quem é esse menino que escapou? O que havia de tão importante nesse menino? Será que Deus precisava agir dessa forma? Será que Deus precisava de um bebê que ainda precisava ser moldado, lapidado por 80 anos? Demorou 80 anos para Deus começar a agir. Nós olhamos a história aqui e nós achamos, de um capítulo nasceu Moisés, no outro capítulo Moisés já estava, ou no mesmo capítulo Moisés já vai para Midian, já é fugitivo, e no capítulo 3 Moisés já vem libertar o povo. 80 anos se passou. 80 anos. Por que Deus agiu dessa forma? Quantas vezes nós questionamos Deus? E muitas vezes não aceitamos como Deus age. E muitas vezes fizemos do nosso jeito. Certa vez a Bíblia conta lá em Gênesis que aconteceu uma fome, antes dessa fome aqui. Antes de José ir para o Egito, já teve outra fome lá no tempo de Abraão. E só havia pão, por incrível que pareça, no Egito. Olha só havia pão no Egito. E Deus disse para Abraão: Abraão, não vai lá, não vai atrás do pão, Abraão, fica onde é a casa do pão, não vai comer um pão que não é teu. Abraão, movido pela fome, pelos seus olhos, foi lá, e aconteceu o que aconteceu. Muitas vezes, por nós não entender, ou não querer obedecer a Deus, colhemos coisas mais tarde, que não gostaríamos de estar colhendo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, talvez você está passando por uma situação que você diz: olha, não estou entendendo nada. Muitas vezes nós não precisamos entender. Muitas vezes nós não vamos entender. Mas nem por isso Deus deixa de ser Deus. Nem por isso Deus deixa de agir, nem por isso Deus deixa de ordenar as suas estrelas no céu, nem por isso Deus deixa de mandar chuva. Deus continua agindo, do jeito dele, na hora dele e da forma dele. E o nascimento de Moisés foi a resposta que Deus deu para o faraó. Foi a resposta que Deus deu para os israelitas. Moisés nasceu. E quando nasce uma criança tem festa, tem alegria, mas talvez ali naquele momento não teve tanta alegria, tanta festa. Alegria eu sei que teve. 3 meses aquele bebê escondido. 3 meses. A semente que iria libertar o povo ficou escondida.
Talvez quantas vezes os soldados passaram por aquela casa, e quantas vezes Deus cegou aqueles soldados, porque havia um projeto que não ia falhar, que é um projeto de Deus. E nós vamos olhar para os primeiros dias de Moisés, não foram dias muito bons. Talvez alguns vão dizer, abandonado pelos pais, lançado num rio, e seja o que Deus quiser. Talvez os pais conversaram entre eles, e agora nós vamos entregar o nosso filho, ou vamos arriscar, botar ele nesse cesto, preparar o cesto para não entrar água, e vamos largar rio abaixo, porque alguém talvez vai juntar ele, ou se ele morrer longe de nós, nem vamos ficar sabendo. E aquele cesto era o veículo que Deus estava usando para levar aquele bebê, para começar a cumprir o seu propósito. Aquilo que às vezes não parece nada aos nossos olhos, para Deus é uma ferramenta, para Deus é uma porta, é uma chave. Quem diria que a mãe de Moisés, que não podia amamentar o seu filho, que não podia criar o seu filho, agora iria receber para cuidar do seu próprio filho, com toda a segurança. A mãe adotiva de Moisés, nada mais, nada menos, era filha do maior inimigo do povo de Deus. Querido, Deus age da forma certa. Quando Deus age, até o diabo obedece. Quando Deus age, até o diabo obedece. Não sei se você sabe dessa história, já contei talvez aqui, ou alguém contou, né? Se você não sabe, vou contar ela rapidinho, que tinha uma mulher que buscava a Deus, estava clamando a Deus, a situação não estava fácil, mas o seu marido era, segundo ele, ateu, não acreditava em Deus, e não deixava muitas vezes ela ir cultuar a Deus, e ele escuta ela ali chorando, Deus me ajuda, Deus nós estamos passando necessidade, Deus isso, Deus aquilo, e ela clamando, e aquele homem então vai, e traz algo, e daí entrega assim e diz, olha, isso aqui, o diabo mandou entregar para você, e ela diz, glória a Deus, que quando Deus age, até o diabo obedece. Nada vai parar os planos de Deus, nada, nada, não vai ser um decreto, não vai ser um governo, não vai ser. A única coisa que pode, talvez, a única decisão do ser humano, para que não haja a presença de Deus, é quando nós mesmos falamos, eu não quero mais. Aí Deus muito educado, diz, tudo bem, eu me retiro. Agora ande segundo as tuas forças, ou seja escravo, ou volte para o Egito. Fato é que Moisés foi acolhido pela filha do faraó. Olha como Deus age. Antes era um bebê abandonado, antes ele estava num cesto, antes ele morava num casebre, agora ele mora num palácio. 40 anos criado ali pela filha do faraó, comendo do bom e do melhor, tendo a melhor educação, conhecendo toda a estrutura do Egito, conhecendo todo aquilo que mais tarde ele iria usar para libertar o povo. Os egípcios não sabiam, mas estavam preparando Moisés, estavam preparando o libertador. Mas mais para frente nós vamos ver que Moisés, ele foi instruído na palavra do Egito, diz a palavra lá em Hebreus, que ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Mas existem coisas do Egito que não cabem em Canaã. Tudo aquilo que o Egito ensina não cabe em Canaã. Tudo aquilo que o Egito acredita não serve para Canaã. Então Deus preparou um outro seminário para ele. Deus preparou Midian, o lugar onde Deus ensinou Moisés aquilo que de fato ele precisava aprender. Porque Moisés, certo dia, quando ainda estava lá no Egito, ele levanta, diz a palavra, e vai caminhar pelo pátio, lá pelo templo, enfim, pelo lugar, e vê um servo, que era um escravo, que era do seu povo, sofrendo, apanhando. E ele então, cheio de autoridade, vai lá e mata o egípcio. Passou uns dias, ele volta de novo, e havia 2 israelitas brigando.
E ele vai querer lá então separar. E um dos israelitas diz: quem é você? Vai me matar agora como você matou o egípcio? E ele, diz a palavra, que ele ficou assustado e disse: eu vou fugir daqui. Descobriram que eu matei esse egípcio. Os caras vão me prender. Ou seja, Moisés queria antes resolver as coisas do jeito dele. Eu vou libertar esse povo na minha força, no meu braço. Quem era Moisés? Moisés era um assassino. Era um fugitivo do Egito. Era alguém que estava se escondendo ali. Talvez nem o seu sogro sabia quem ele era. Apareceu um cara aí, muito gente boa. Ajudou minha filha lá no poço, lá, enfim, um cara trabalhador. Mas não sabia que era um assassino. Não sabia que era um fugitivo. Que era alguém que estava vivendo uma vida dupla ali naquele lugar. E talvez nós pensamos assim: será que Deus não tinha uma pessoa com uma ficha um pouco mais limpa para usar para libertar o povo? Por que Deus usou Moisés? Por que Jesus escolheu Pedro? Por que Jesus escolheu Judas, João? Por que Deus escolheu Paulo, que matou tantos cristãos, que viu Estevão ser apedrejado e não fez nada? Que loucura, que Deus é esse? Porque Deus escolheu você e a mim. Muitas vezes nós ficamos nos questionando: por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Mas nós, assim como Pedro, Judas, João, Paulo e todos os homens e mulheres, éramos a 100ª ovelha. E Deus nos resgatou. Deus não olhou o histórico de Moisés e disse: Moisés, você não serve, você matou alguém, tem sangue nas tuas mãos. Disse: Moisés, você serve. O primeiro a ser liberto no Egito era Moisés. Primeira pessoa que Deus queria tratar no Egito era Moisés, sem sombra de dúvida. E há quantos Moisés escondidos nos dias de hoje? Quantos Moisés, homens e mulheres, frustrados, porque no passado tomaram uma decisão errada, andaram por caminhos errados, arregaçaram as mangas e foram resolver as coisas do seu jeito, na sua força, e talvez hoje estão frustrados, se escondendo nos desertos da vida. Mas nessa noite Deus encontra você. Talvez, se você está me assistindo, você que está aqui, você se identifica com Moisés, quer dizer que Deus está indo ao seu encontro. Deus restaurou Moisés. Deus acreditou em Moisés. Só que ele disse para Moisés: Moisés, agora não é mais na tua força, Moisés. Agora é na minha força, é do meu jeito, na minha dependência. Porque a forma como Deus age não é a nossa forma. A forma como Deus resolve as coisas não é como nós entendemos ou desejamos muitas vezes. Diz a palavra que Deus não levou o povo de Israel para Canaã pelo caminho mais curto. Deus não levou pelo caminho mais curto. Por quê? Será que Deus queria que o povo cansasse? Porque Deus sabia que nesse caminho, por mais curto que fosse, ainda assim o povo talvez iria querer voltar para o Egito. Iria querer retroceder, iria querer reclamar. Porque uma coisa é certa: não é difícil nós sair do Egito, mas o Egito sair de nós. O Egito sair de nós. Tanto é que aquele povo muitas vezes: ai, que saudade da cebola, ai, que saudade disso, ai, que saudade daquilo, eita, tempo bom. Ao ponto de talvez pensar: puxa vida, Moisés, por que não deixou nós lá? Se era para nós morrer aqui no deserto, por que não ficamos lá apanhando? Pelo menos tinha comida. Se nós pensar, por que Deus não preparou uma avenida? E de um lado tinha água e do outro lado comida. Era o povo só passar, tomar água, comer e ir embora. Era tão fácil. Mas Deus trabalha em processos. Deus trabalha em processos de moldagem.
Porque muitas vezes o difícil não é a pessoa chegar no topo da sua vida, seja financeira, emocional, espiritual. O difícil é permanecer lá em cima. Porque quanto mais alto nós queremos subir, mais ventos vai ter, mais pessoas vão torcer para a nossa queda. Mas quando nós temos raízes, e era isso que o povo de Israel precisava ter, raiz em Deus, se aprofundar em Deus, conhecer a Deus, saber que Deus, quando não tem nada no céu, Ele muda o vento para que a codorniz caia. Está na palavra. A codorna nunca vai viajar num deserto, porque ela não é um bicho que voa no calor. Mas diz a palavra que Deus mudou o vento e trouxe aquele bando de carne todo dia. Todo dia caía carne, todo dia tinha um maná, tinha água. Olha só, querido, não sei qual a situação você está passando. Talvez você não está entendendo algumas coisas, mas eu quero dizer para você que Deus trabalha em processos. Deus trabalha em processos de moldagem. Deus quer nos lapidar. Porque se Deus fazer as coisas rápidos demais, ou as coisas acontecer da noite para o dia, nós não estamos preparados para isso. Nós não vamos talvez nem valorizar isso. Então, algumas coisas para nós lembrar. Quando nós clamar, Deus vai ouvir a nossa voz. E essa pandemia, esse tempo que nós estamos passando, é um tempo que Deus preparou para nós clamar a Deus. Esse jejum que está para acontecer no dia 29, ou dia 28, eu não sei qual é o dia bem certo. Esses jejuns que estão fazendo, a coisa mais importante que nós precisamos entender é que o povo, eu, você, todos nós, precisamos de um arrependimento genuíno. Nos arrepender. Nos arrepender, talvez daquilo que há tempo não fizemos mais. Do lugar que nós nos afastamos em Deus. Porque uma coisa é certa. Deus está interessado na nossa salvação. Deus está interessado na salvação do mundo. Deus está interessado no nosso espírito, na nossa alma, claro, e também na nossa vida física. E é por isso que Deus ainda não acabou com esse vírus. Porque a mensagem ainda não foi entendida. Porque Deus age da forma certa. E Deus não se esquece de nenhuma das alianças que Ele fez. Aquilo que Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Então, acredite nisso. Deus age, Deus está agindo da melhor forma, do melhor jeito. E nada está fora do controle de Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Eu quero orar com você. Você que está aqui, você que está na sua casa, eu não sei o que talvez você está passando. Não sei como você está. Talvez está com medo, está ansioso, está inseguro. Mas eu quero dizer para você que Deus está agindo. Que Deus está no controle. Sei que você já tem ouvido isso inúmeras vezes. Isso não é um chavão apenas. De fato, Deus está no controle. De fato, Deus é Deus. De fato, Ele cuida de nós. Cuida nos detalhes. E o fato de nós estar com Jesus, de Jesus habitar em nós, não nos isenta de problemas. Não nos isenta de tempestades. Mas a certeza que temos é que quando a tempestade vier, quando a tempestade começar a balançar o nosso barco, começar a mexer com as nossas emoções, nós podemos acionar as promessas de Deus e dizer: Senhor, o Senhor prometeu que estaria comigo, o Senhor prometeu que a tua mão poderosa seria comigo, o Senhor prometeu que seria o meu pastor, que seguraria a minha mão, que estaria comigo. E essas promessas reais são a âncora da nossa alma, são as âncoras que nos seguram. Pai, em nome de Jesus,
Obrigado, porque o Senhor age, continua agindo durante a história, age hoje no século 21. Pai, eu não sei como está essa pessoa, esses irmãos que estão aqui, eu não sei como está essa pessoa que está nos assistindo, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor é Deus, que o Senhor continua agindo, e assim como o Senhor agiu na história, usando pessoas, usando circunstâncias, usando coisas que às vezes parecia que era o fim, mas na verdade era o início do novo tempo. O Senhor está permitindo que essa pandemia, que esse tempo diferente, possa nos aproximar mais de Ti, possa nos levar a entender que o Senhor está preocupado em salvar um povo, salvar uma nação. Visita essa casa, Senhor, visita essa família, visita essa pessoa, visita o nosso coração, Senhor. Nos faz lembrar, Espírito Santo, daquilo que Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Dias de chuva, dias de sol, dias nublados, dias ensolarados, dias de medo, dias de alegria, eis que estou convosco. Eis que estou convosco. Não temas, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Obrigado, Pai, por todas as tuas promessas, porque nós sabemos que em todas elas tem o amém de Jesus. Tem a presença de Deus, tem a tua assinatura, que foi o Senhor que prometeu. E se foi o Senhor que prometeu, o Senhor é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Nós te louvamos por isso, e consagramos essa semana a Ti, consagramos a nossa casa a Ti, nossos filhos, a nossa família. Nós declaramos que Tu és bem-vindo, ó Deus, que nós queremos nos mover na Tua presença, queremos estar debaixo da Tua mão poderosa. Nós Te damos essa noite, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a presença de Jesus Cristo e as mais doces comunhões e consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua cidade, a nossa cidade, sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Querido, Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, em nome de Jesus.